Isaías, capítulo 51, nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortado e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo, alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Mais uma vez ele dá ênfase e diz: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbais por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu os monstros marinhos? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Aleluia! Olha a ênfase do Senhor. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado, cativo, depressa será liberto. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Ele diz: eu sou aquele que te consola. Eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Põe as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião. Vamos ler essa frase juntos? Vamos lá? Tu és meu povo. Feche os seus olhos. Senhor, tememos a tua palavra, porque é a maior riqueza, é o maior tesouro que a humanidade pode receber. É a palavra que orienta, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que muda cenários, é a palavra que trouxe à existência todas as coisas, a tua palavra. E aqui estamos, Senhor. Depois que lemos a tua palavra, Senhor, queremos compreender segundo a mensagem do teu Espírito para nós nessa noite. O Senhor fala, o Senhor conhece as necessidades do teu rebanho.
Por isso eu dou a Ti, Senhor, a liberdade de falar em mim, através de mim, aquilo que o Senhor deseja falar. Pois eu não sou nada sem Ti, mas a Tua palavra, Senhor, é o nosso tesouro, é a minha herança. Então fala com o Teu rebanho, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para que o Teu povo seja renovado, fortalecido, encorajado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Precisamos entender aquilo que Deus tem para revelar aos nossos corações. E para você entender um pouquinho a palavra, eu quero contar uma história que está relatada em um livro. E essa história eu achei muito interessante. É uma história do conhecido Michelangelo, um grande artista, um homem que marcou a história por sua arte admirável. Ele esculpia pedras de mármore e fazia diversas imagens através dessas pedras. Um admirador o procurou para perguntar como ele havia esculpido a famosa estátua de Davi, que hoje pode ser encontrada lá em Florença, na Itália. O homem ficou curioso observando as obras dele e perguntou: como é que você fez a estátua de Davi? Como é que você criou essa obra-prima de tamanha perfeição e beleza? O que você estava pensando? Perguntou para Michelangelo. Preste atenção. Como trabalhou com uma pedra para produzir algo tão extraordinário? Michelangelo disse que o seu trabalho era apenas cortar tudo o que não era Davi. Quando eu olho para um bloco de mármore, eu não vejo uma pedra, mas uma bela estátua diante de mim. O meu trabalho é somente tirar as pedras que o aprisionam, e a bela figura revela-se aos olhos de todos. É interessante observar os olhos de um artista sobre a matéria-prima sem forma. Enquanto que o leigo enxerga apenas uma pedra bruta, o artista não. Ele já olha e já sabe o que ele pode fazer daquela pedra bruta. Michelangelo falou assim: eu não vejo simplesmente um mármore. Eu vejo a imagem que eu projetei. E eu olho e começo a tirar os excessos. Aquilo que não pertence à imagem que eu quero formar. Assim também é o Criador, o nosso Deus, o arquiteto de toda a criação, o Senhor de todas as coisas. Quando Ele nos vê, Ele não vê simplesmente o homem pedra bruta, o homem cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de coisas que precisam ser removidas, ser tiradas. Ele vê aquilo que Ele quer fazer através de você. Ele olha para você e Ele sabe exatamente aonde Ele quer te levar. Ele olha para você e sabe exatamente o potencial que Ele já depositou dentro de você. Ele olha para você e sabe exatamente coisas que precisam ser removidas da sua vida, para que você brilhe e brilhe a glória dEle. Para que você seja um reflexo do poder sobrenatural dEle, daquele Deus que pode esculpir pedras brutas. E para isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos entender o que Deus tem para nos ensinar. O nosso Deus, Ele é o grande artista. Ele pode transformar vidas destruídas em algo tremendo e maravilhoso, em um testemunho poderoso. Ele pode remodelar caráter. Ele pode restituir famílias. Ele pode transformar gerações. Essa é a esperança que o profeta Isaías transmite ao povo de Israel, no capítulo 51, que acabamos de ler. O profeta Isaías revela nesse livro de Isaías que Deus se preocupa com o seu povo. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, aquele que anuncia Jesus, o Messias, aquele que viria mudar a história da humanidade. E o profeta Isaías revela nesse texto que acabamos de ler um Deus que se preocupa conosco. Um Deus que sabe como está o contexto do nosso coração. Um Deus que sabe que ainda precisa muitas coisas serem removidas de nós. Um Deus que conhece a nossa debilidade, mas mesmo assim tem compaixão e começa dizendo: ouve-me, ouve-me, para me escutar.
E ele diz: porque o Senhor tem piedade de Sião, verso 3. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como um jardim, como Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Então tem uma promessa linda aqui nesse texto. Mas o contexto desse texto nos mostra que Israel estava com medo. Israel estava vivendo o medo, o pavor de serem escravizados pela Babilônia. Isso se deve ao fato de que Israel, por longo período, apostatou, se desviou gradativamente da fé, dos caminhos do Senhor, e como consequência dessas atitudes, agora estava prestes a serem prisioneiros e viver um longo período de cativeiro. Mas através do profeta Isaías, Deus se dirigiu ao seu povo com uma palavra de encorajamento, levando-os a olhar para a história de Abraão e Sara como um exemplo de fé. O próprio texto diz, voltando para ele, o verso 1 e o verso 2, o Senhor diz assim: ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. A gente vê no contexto aqui que o povo mais uma vez estava se esquecendo de Deus. O povo mais uma vez estava se adequando, ou seja, se adaptando a um ambiente de simplesmente viver o dia de hoje e se esquecendo das promessas de Deus, se esquecendo da palavra de Deus, se esquecendo de onde Deus os tirou, começando com a história de Abraão, que era de Ur dos Caldeus, uma terra de muita idolatria, uma terra onde o povo adorava diversos deuses. Deus fala com Abraão, chama Abraão para sair daquela terra e fala para Abraão que dele ele levantaria uma descendência tão numerosa como as estrelas dos céus. E Deus cumpre a boa palavra através de Abraão, de Sara. Dali vem os descendentes de Abraão, que se torna o grande Israel. Mas Israel esquece da sua história. Israel, por vezes, esquece do seu parentesco espiritual e também o parentesco biológico. Israel esquece da palavra de Deus. Israel abandona a palavra de Deus. E aí, por causa disso, o medo encontra lugar. E por causa disso, eles começam a correr risco. E Deus vem e traz essa palavra: escuta, ouve, olha de onde eu tirei vocês. Olha, eu fiz um concerto com vocês, eu chamei, eu separei vocês para serem povo meu. Deus nos chama para viver uma caminhada de fé. E é claro, quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você descobre que todo homem, toda mulher é desafiado a ter experiências pessoais com Deus. A Bíblia é cheia de testemunhos de homens e mulheres que decidiram temer a Deus, que decidiram confiar em Deus e que tiveram as suas vidas impactadas pelo poder de Deus. Assim foi Abraão, assim foi Sara. Era algo totalmente impossível ser pai de uma grande multidão. Abraão já com seus 100 anos de idade, Sara já tinha perdido a sua fertilidade. E Deus vem e cumpre a palavra sobre Abraão. Deus dá a Isaac a Abraão. Deus dá a Isaac a sua descendência, que é Jacó, Esaú. E dali vem de Jacó as tribos que vem o Israel. E até hoje nós sabemos que filhos de Abraão nascem porque acreditam em Deus. Filhos na fé. Filhos. É impossível desenvolver uma caminhada com Deus sem fé. É impossível experimentar o sobrenatural de Deus de uma forma contínua na nossa vida, se nós não decidirmos viver pela fé diariamente. É impossível eu, Juliana, saciar a minha sede com a água que eu tomei ontem.
Eu preciso dela, às vezes, de 1 em 1 hora, de meia em meia hora. Eu preciso da água. Ela me revigora, ela me hidrata, ela ajuda os meus rins a funcionar muito bem. Jesus diz, eu sou a água da vida. Eu sacio a sede. Mas será que nós entendemos que nós temos essa necessidade de beber dele, não somente nos domingos à noite? Nós temos a necessidade de ouvir a voz dele e alimentar o nosso coração com fé diariamente. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 11, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos ler esse versículo junto? Vamos ler? Vamos lá? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Numa tradução mais atualizada, presenteador. E a Bíblia está dizendo aqui que sem fé é impossível ter um relacionamento onde eu agrado o Senhor. E no finalzinho do versículo ele diz que é Deus quem abençoa, amém? É Deus quem dá presentes àqueles que o buscam, mas buscam com fé. Precisamos desenvolver uma caminhada de fé. Talvez você fale, mas isso é tão comum, é tão real, é tão importante, é tão essencial. Sim, como beber água. Mas infelizmente muitos hoje estão no hospital porque os seus rins param de funcionar por não beber água. É verdade ou não é? O seu corpo passa por uma desidratação por não beber água. Assim também é no contexto espiritual. Sabemos que a fé é essencial. Mas quando entramos no ritmo da semana, quando nos deparamos com algumas situações que nos geram medo, com algumas situações que nos geram dúvida, algumas situações que roubam as nossas forças, nós começamos a vacilar. Deus nos chama a viver uma caminhada de fé e por mais de 3 vezes nesse texto ele diz, me escuta, me ouve, atenta para a minha palavra. Ouça o que eu tenho para dizer. Verso 7 do capítulo 51, ele diz, ouve-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbais por causa das suas injúrias. É Deus quem muda a circunstância. É Deus quem pode transformar o cenário no qual nós estamos vivendo. E repetindo o versículo 3, ele fala que ele pode mudar qualquer situação, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, fará do seu deserto como Éden, a sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo, alegria se acharão nela, ação de graças e som de música, porque o Senhor tem piedade. Eu queria dizer algo para vocês nessa noite. Se tem uma coisa que nos machuca, é ficar longe do Pai. Pai é tão importante na nossa vida. Hoje é um dia tão precioso, onde nós relembramos o valor de ter um Pai. Alguém que cresceu sem pai? Levanta as mãos, se identifica comigo. Eu cresci sem um pai. Minha mãe é viúva. E eu muitas vezes sofri com a ausência de um pai. Queria tanto um pai. Procurei tanto um pai. Chorei. Com os meus 11 anos, eu entrava num quarto escuro, enfiava a cabeça debaixo do cobertor e chorava e dizia, eu não quero essa vida. Com 11 anos de idade, eu quero um pai. Deus, será que o Senhor existe? Na casa da mamãe tinha uma janela que a gente, quando abria do quarto, a gente contemplava o quintal. E eu subi na cama e eu abri essa janela, me debrucei assim nela, olhei para os céus e falei, Deus, será que o Senhor existe? O Senhor poderia me dar um pai? Porque eu olhava para minha mãe e via minha mãe sofrendo tanto.
Eu olhava para as pessoas e via que tinha um homem que protegia, tinha um pai que ajudava. E eu pensava, Deus, será? Até que o pai me encontrou. O Senhor que tem piedade de Sião, que tem piedade dos seus filhos. Ele ouviu a minha oração. E eu conheci o amor do Pai, que foi capaz de entregar Jesus para perdoar os meus pecados. Mas quando nós nos afastamos desse Pai amoroso, desse Pai bondoso, quando nós tiramos os olhos do Pai e começamos a olhar para a vida como ela exatamente é, quando nós começamos a viver na terra sem contemplar alguém que está acima dela e que criou ela, nós nos associamos facilmente ao pecado. E uma vez que o pecado começa a tomar lugar nas nossas vidas, nós nos sentimos desprezível. E não é porque Deus nos desprezou, não é porque Deus deixou de nos amar, é porque nós nos afastamos de Deus. Nós abandonamos a nossa fé pessoal e nós nos associamos com uma vida que não agrada a Deus. Era assim que Israel estava vivendo. Era exatamente esse o contexto onde o profeta Isaías diz: o Senhor tem piedade de vós. O Senhor não quer que vocês fiquem na lama. O Senhor não quer que vocês voltem para o cativeiro, vivam mais cativeiros. O Senhor não tem prazer que os seus filhos estejam vivendo debaixo de limitações, de correntes do pecado, correntes do vício, correntes do ódio, aprisionados pelas circunstâncias da vida. Deus não tem isso para o seu povo. Não é essa a promessa de Deus para Sião, para a igreja, para o seu povo que um dia vai estar com Ele. Não é esse o desejo de Deus para nós. Mas eu não sei qual é o grito da sua alma hoje à noite. Mas eu sei que essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Então isso significa que tem alguns filhos que precisam atender para a voz de Deus, atentar-se para a voz de Deus. Porque em Deus, nós encontramos misericórdia. Em Deus nós encontramos consolo. Em Deus nós encontramos restauração. Ele diz que Ele transforma o deserto em um Éden. Ele diz que Ele transforma a solidão como um jardim do Senhor. Ele transforma os corações entristecidos, angustiados, trazendo alegria, trazendo gratidão, trazendo um novo cântico, trazendo adoração. É Ele quem transforma lugares assolados, solitários, tristes, em lugares cheios de alegrias, ações de graça, adoração. O que é isso? Deus conhece o seu contexto. Deus conhece a sua história. Deus se identifica tanto com você, mas tanto com você, que Ele enviou Jesus. E Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai. Eu vou preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar. E eu vou buscar vocês. Jesus nos amou tanto, 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 que Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que nós temos um Deus que é muito apaixonado por nós. Deus nos ama loucamente. Deus nos ama desesperadamente. Quem de nós daríamos um filho nosso? Quem de nós daria um filho para morrer por pecadores? Quem seria capaz de entregar um filho seu para morrer por um viciado que está ali fora, perdido, desconsolado? Quem seria capaz? Pois Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter dado Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos amados, somos amados, somos amados. Isaías 51, do verso 12 e 13, ele diz: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente, todo dia,
o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Nessa noite eu quero trazer para vocês 2 observações com relação a 2 erros que Israel comete, que eu quero ressaltar, que está nesse texto. 2 erros que Israel comete e nós facilmente cometemos. Primeiro, temer mais aos homens do que a Deus. Temer mais aos homens do que a Deus. Esse temor aqui está ligado a respeito. Agora também pode estar ligado a medo. E quando Deus está falando aqui, observe bem. Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano? Eles estavam com medo. Deixaram de temer a Deus, respeitar, honrar, colocar Deus como seu tudo e começar a temer, ter medo do homem, ter medo das circunstâncias. Todas as vezes que tiramos os olhos do Senhor, o Criador dos céus e da terra, todas as vezes que deixamos de lado ouvir a voz de Deus, alimentar o coração com a palavra de Deus, nós começamos a ter medo das circunstâncias. Nós começamos a viver atemorizados. E agora, se eu não trabalhar correndo, se eu não gastar mais e mais dias juntando dinheiro, a imigração vai me pegar. Os meus dias estão contados nesse país. O que eu vou fazer? Quem vai cuidar de mim? Eu desfiz de tudo que eu tinha no Brasil. Agora eu estou aqui, eu tenho que encarar essa realidade. Não tem outra opção. Eu tenho que gastar tudo que for necessário para adquirir alguma coisa. Eu tenho que desempenhar ao máximo. E começamos a raciocinar, vamos dizer, tratar com a razão, a palavra certa. E se eu não fizer? Quem vai fazer por mim? Nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Nos esquecemos do que Deus já fez por nós. Nos esquecemos da graça de Deus que nos deu a chance de chegarmos até aqui. Nos esquecemos de orações que foram respondidas. Nos esquecemos que hoje estamos aqui porque é a resposta da graça e da misericórdia de Deus. Nos esquecemos facilmente e começamos a olhar para as circunstâncias. E eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, quem vai fazer? E se muda de presidente, e se muda de leis. Esquecemos da graça soberana de Deus, que leva o homem a viver o que ele quer, no tempo que ele quer e do modo que ele quer. E se precisar, ele muda o coração de Faraó. Se precisar, ele faz abrir o mar, faz a terra ficar seca, faz o povo passar. Ele faz o que ele quer, no tempo que ele quer, na hora que ele quer. E Deus está dizendo para Israel: Israel, mais uma vez, Israel, se esquecendo de Deus. O que é o homem para que você tema o homem? A Bíblia nos diz em Provérbios 14, verso 26 e 27. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Presta atenção nisso. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Olha para a pessoa do lado e diga assim: você quer ser amparado? Você quer prosperar na vida? Você quer viver as promessas de Deus? Fala para ele: no temor de Deus, você tem um completo amparo. Diz assim em Provérbios 14, verso 26. Isso é refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor tem um homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Nós precisamos temer mais a Deus do que aos homens. Precisamos temer mais a Deus do que a circunstância. Precisamos temer a Deus ao ponto de amar a palavra de Deus. Mas alguém me feriu, eu perdoo, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, ou seja, de forma incontável. Eu prefiro temer a Deus e honrar o Senhor obedecendo a sua palavra, do que ser amarrado por um espírito de incredulidade que me afasta dos sonhos e planos de Deus. Eu decido temer a Deus. Temer a Deus é obedecer a sua palavra.
Temer a Deus é colocar ela em prática no seu dia a dia. Temer a Deus é tomar decisões quando ninguém vê, mas honrando ao Senhor. Dizendo, eu sei que ninguém me vê no reino humano, mas existe um reino espiritual me assistindo. E tudo que eu decido no reino natural, baseado em uma fé genuína no meu Deus, o meu Deus faz aquilo que Ele deseja fazer. É Ele que eu quero honrar. Muitas vezes nós nos acomodamos a uma vida religiosa e vivemos pelo que os outros estão pensando. E o que os outros vão dizer. O que os outros vão pensar. Tememos mais os outros do que a Deus. Quando assim vivemos, nós vivemos pelos outros, esquecemos de Deus e acabamos decepcionando os outros. Porque é impossível viver uma vida de um bom testemunho sem temer a Deus. Provérbios 8, 34 e 35 diz assim. Provérbios 8, verso 34 e 35. Feliz o homem que me dá ouvido. Feliz o homem que me dá ouvido. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ter o ouvido atento. Ele diz, velando dia a dia as portas, as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. A palavra de Deus para nós hoje à noite não é de acusação. A palavra de Deus para nós, e eu me incluo, porque Deus falou comigo e tem falado comigo, é de exortação. Eu tenho ouvido a palavra de Deus? Ou eu estou cometendo esse erro de Israel, que Israel cometeu no passado? Estou me esquecendo de temer mais a Deus do que todas as coisas. Estou temendo mais os homens, a circunstância, do que a Deus. A palavra do Senhor diz, porque o que me acha a vida, que é o temor ao Senhor, o que teme a Deus, o que encontra sabedoria no Senhor, o que vive debaixo desse temor, dessa sabedoria que vem do temor a Deus, alcança o favor do Senhor. Sabe, quando eu leio um dos livros que eu mais sou apaixonada, um dia o Jô chegou em mim e falou, pastora, você gosta de Isaías, né, Jô? Não sei se você lembra quando você me disse isso. Eu falei, gosto muito. É um livro que eu medito muito, prego muito em Isaías. Porque Isaías me inspira a ver Jesus com os olhos de amor. Isaías me inspira a ver Jesus mostrando graça, mostrando misericórdia, mostrando compaixão. O Jesus que assume as nossas maldições. O Jesus que leva as nossas enfermidades, que assume o nosso castigo para nos dar cura, nos dar paz, nos dar redenção, nos dar restauração. Jesus. É de Jesus que nós precisamos, amada igreja. É temer Jesus mais do que aos homens. É parar de preocupar com o que as pessoas vão pensar, mas sinceramente temer a palavra de Deus e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero te obedecer. Eu não quero simplesmente cantar, essa casa é tua casa, eu te dou. Eu quero viver isso amanhã. Eu quero viver isso quando eu pegar meu celular e eu ver um assunto ali que é impróprio, que não vai trazer pensamentos puros na minha mente. Eu quero dizer, Senhor, a minha vida é tua casa. E o que eu vou pensar, eu quero que honre ao Senhor. As atitudes que eu vou ter, eu quero que honre ao Senhor. Essa casa é tua casa. A minha vida lhe pertence. Eu temo ao Senhor mais do que aos homens. Então o primeiro erro que eu quero observar com vocês nessa noite é que eles temeram mais os homens do que a Deus. E Deus está dizendo, para Israel, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vocês estão temendo mais os homens do que a mim. Olha para mim. Volta o teu coração para mim. O consolo vem do Senhor. É Ele quem nos protege. Amém, queridos? É Ele. O segundo erro que eles cometeram, o primeiro foi, temeram mais os homens do que o Senhor. O segundo é, se esqueceram de Deus e de seu poder. Está lá no verso 13 de Isaías 51. Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do tirano? Esqueceram. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Esqueceram do Senhor.
Quando nós nos esquecemos do Senhor, nós começamos a temer a circunstância, temer as situações do nosso lado, porque nos esquecemos do Senhor. Nos esquecemos do Senhor. Precisamos alimentar os nossos ouvidos com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem, e a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas acaba o culto e nós voltamos para casa. Muitos de nós vamos ver o que está passando no Fantástico, o que está passando nos noticiários, qual é o clima amanhã, qual é a previsão de trabalho, como é que está a situação. E é fácil nos esquecermos do que Deus falou. É fácil. É muito fácil tirarmos os olhos do Senhor e colocarmos os olhos na circunstância. É muito fácil esquecer de tudo que o Senhor já fez. Precisamos continuamente fazer uma retrospectiva dos milagres que Deus já operou nas nossas vidas. Quero que você olhe para o seu irmão do lado e diga assim: para você não se esquecer de Deus e do seu poder, você precisa sempre se lembrar dos milagres que Ele já fez em sua vida. Quem que já viveu milagres do Senhor? Amém? Ele não mudou. Ele não mudou. Aquele que fez o mar abrir e secou a terra para que o povo passasse com os pés enxutos, Ele abriu o mar para nós também. Quando Ele entregou Jesus na cruz, Jesus disse assim para mim e para você: tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, crendo, vocês vão receber. Peça, peça. Eles se esqueceram de Deus, se esqueceram do seu poder e começaram a colocar os olhos na circunstância. Como se as circunstâncias fossem grandes demais ao ponto de Deus não poder transformá-la em um grande testemunho. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. Essa palavra tem tudo a ver comigo. E foram várias fases na minha vida, na minha caminhada com Deus, nesses 33 anos. Vários momentos onde as circunstâncias para mim eram enormes. Enormes. Se não fosse a voz do Espírito Santo, se não fosse a misericórdia do Senhor enviando a palavra dele ao meu coração, eu não estaria aqui hoje à noite. É muito fácil começarmos a questionar a Deus quando tudo não vai bem na nossa vida. É muito fácil questionar a Deus quando nós não obtemos a resposta da nossa oração como nós sonhamos, almejamos. É muito fácil. Preservar uma fé genuína é para gente corajosa. Preservar a fé no coração é para homens ousados. Preservar a fé no coração é para mulher que decide não viver de circunstância, que decide não viver de momentos, que decide não viver de emoção. Preservar uma fé genuína é para homem que não tenta limitar a Deus na sua razão, porque o homem é muito racional muitas vezes. Temer a Deus e desenvolver uma caminhada de fé é entender que esse Deus que falou a Abraão: olha as estrelas dos céus, tenta contá-las, se é que podes. Assim será a tua descendência, será numerosa como as estrelas dos céus. E até hoje nascem filhos de Abraão. Mas naquele tempo Abraão nem tinha filho. Naquele tempo a sua esposa era estéril. Naquele tempo o cenário dizia que não. E Deus fala: meu filho, olha para o alto. Meu filho, olha além. Eu sou aquele que traz à existência as coisas que não existem. Por isso que eu gostei da história do admirador das estátuas de Michelangelo. Porque quando aquele homem, aquele artista olhava uma pedra bruta, ele colocava o projeto dele naquela pedra e fazia dela a imagem que ele projetou. Isso me fez analisar esse Deus, esse Deus tremendo, esse arquiteto, esse criador de todas as coisas. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, gente que ainda precisa ser transformado, trabalhado, moldado, ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Ele sabe exatamente o que ele pode fazer.
E eu não tenho dúvida nenhuma de que o que Ele deseja fazer através da sua vida, o que Ele deseja fazer através das nossas vidas, é que venhamos testemunhar quem Ele é em nós, o que Ele é para nós e o que Ele pode fazer através de nós, que somos pedras brutas sendo trabalhado pela mão do maior artista da criação, Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai. Ele sabe exatamente o que Ele quer fazer na sua vida. Tanto que o profeta diz que os pensamentos de Deus acerca de vós são pensamentos de paz, não de mal. O profeta também diz assim: são mais altos do que os vossos. Você pensa que essa situação, essa decepção, essa luta, essa dificuldade é o que te limita? Você acha que essa dor que você viveu te marcou ao ponto de eu não poder fazer mais nada na sua vida? Você acha que você pode diminuir o meu poder? Você acha que você pode me limitar diante do cenário que você está vivendo? Eu sou, eu sou. Eu sou, ele diz. Eu sou. O eu sou que traz a existência a todas as coisas. Ele é. E porque Ele é, nós existimos. Ele é o eu sou. A sua dor não limita Deus. O seu desafio não diminui Deus. A sua batalha não é grande demais para Deus. Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer disso um testemunho. Ele é poderoso, mulher, para te levantar e fazer testemunhar o que Ele operou na sua vida. Ele é poderoso, irmão, para te levantar e testemunhar para os homens. Deus transforma cenário de escassez em prosperidade. Eu não tinha, eu não era. Hoje eu tenho porque o eu sou me transformou. O eu sou mudou a minha história. Mas nos deparamos com situações que nos limitam. E a gente para e pensa: e agora? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha história? O que vai ser? Vai ser o que Ele projetou. Vai ser o que Ele sonhou. Porque o eu sou não mudou. Ele tem piedade de vós, diz o Senhor. Transformarei o teu deserto em um jardim do Éden. A sua tristeza em consolo, em alegria. A sua dor em cânticos espirituais de gratidão. Ele é o Deus que transforma todas as coisas. Mas não podemos cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Tirar os olhos do Senhor e temeram mais as circunstâncias dos homens do que a Deus. Se esqueceram do eu sou. Se esqueceram do que Deus fez, levantando de um Abraão e de uma Sara, de um casal impossibilitado, uma grande nação. E sabemos que é aquela que está debaixo dos olhos do Senhor. Dali veio o Messias. Graças a Deus por Israel. Oramos pela paz de Israel. Abençoamos Israel. E a promessa também se cumprirá sobre Israel. Israel geográfico, mas o Israel espiritual também. Somos nós a igreja do Senhor. O consolo vem do Senhor. Isaías 51, verso 14, verso 16, ele diz: os exilados, cativos, depressa serão libertos. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará. Tem uma situação que te faz se sentir aprisionado, cativo, tipo aprisionado, limitado. O Senhor diz: o exilado, cativo, depressa será liberto. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. Deus muda essa situação. Deus transforma essa situação. Precisamos crer. Ele diz: pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Sabe o que significa o Senhor dos exércitos? Aquele que vai à frente do seu povo e que peleja por nós. Ele vai na frente da batalha e Ele garante a nossa vitória. O Senhor dos exércitos está conosco.
Por quantas vezes Israel tinha um desafio novo, os inimigos estavam adiante, eles tinham que atravessar Jericó. Por tantas vezes Israel teve que lutar contra o inimigo. O Eu Sou, o Senhor dos Exércitos, deu vitória. É esse aqui, o Senhor dos Exércitos. Ele diz assim: o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Põe as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Preste atenção. Então precisamos ouvir a palavra do Senhor e deixar que ela fique na nossa boca. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder. Provérbios 18. O que bem a utiliza, comerás o seu. O Senhor está dizendo: eu ponho minhas palavras na tua boca, te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião, preste atenção, diga a Sião, o que Deus fala? Tu és meu povo. Tu és meu povo. Conversando com uma jovenzinha um tempo atrás, e falando do amor de Deus, do amor do Pai, terminei a minha conversa com ela e falei assim: eu sou muito amada. Meu Deus, eu sou muito amada. E ela começou a dizer: Ele me ama demais. Ele me ama demais. E eu comecei a observar a reação daquela menina. Eu parei e pensei, na minha mente, eu falei: mas ela tá se achando, hein? E aí, rindo com ela, eu falei: verdade, Ele te ama demais. Você não tá se achando, você tá se entendendo. Você está se encontrando. Você está descobrindo que existe um Deus que te ama e te ama de verdade. Então eu quero que você saiba nessa noite que seus pecados, embora tenha entristecido o Espírito Santo, não fez com que Jesus deixasse de te amar. Ele diz em sua palavra: se dissermos que não temos cometido pecado algum, mentimos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele tem piedade de você. Ele sabe que os pecados têm te aprisionado. E Ele quer te libertar disso. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Volta, volta. Volta a dar ouvido à voz de Deus. Volta a temer a Deus. Volta. 2 erros que Israel cometeu que precisamos avaliar nessa noite. Será que eu estou deixando de ouvir a voz de Deus? Por isso eu estou temendo, tendo medo de tudo, preocupado muito mais com as circunstâncias. Será que eu estou deixando de ser orientado pela voz de Deus? E eu quero deixar para nós nessa noite 2 verdades que precisamos carregar no coração. 2 erros que não devemos cometer. Retirar os olhos do Senhor, deixar de ouvir o Senhor e temer os homens mais do que o Senhor, a circunstância mais do que o Senhor. Mas 2 verdades que precisamos carregar no coração. Primeira, que Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Verso 15. Ele é aquele que me escolheu. Ele é aquele que me aceitou mesmo sabendo da condição que eu encontrava. Ele é aquele que te escolheu. João 15, verso 16, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu é que vos escolhi. Não foi você que o escolheu, Ele te escolheu. Ele te amou. Ele diz: eu sou o teu Deus. Eu posso transformar qualquer situação. Eu sou aquele que secou o mar para Israel passar. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. É Ele que é o Senhor dos Exércitos e que vai te fazer vencer as batalhas. Não podemos esquecer disso. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. E eu quero que essa casa seja a casa dele mesmo. Eu quero que Ele seja honrado na minha vida. Eu quero viver um relacionamento com Deus, não de religião, de ir a um culto, de ouvir um pregador e receber uma oração, e naquele momento ficar cheio, mas ser como um saquetel furado e esvazia tudo, e eu começo a repetir as mesmas práticas, as mesmas palavras, as mesmas atitudes, porque eu deixei lá aquilo que o Senhor havia me dito. Eu não carreguei no coração, eu não guardei a palavra, eu não comecei a declarar a palavra.
Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: essa é a verdade. Você precisa carregar no coração. Ele é o Senhor, teu Deus. Ele pode te levantar, Ele pode te restaurar, Ele pode te esculpir, tirando o resto de pedras que está atrapalhando você de brilhar, de mostrar a exata forma que Ele tem para você. Ele pode todas as coisas. E a última verdade que eu quero que você carregue no coração, que está lá no verso 16 de Isaías 51. Eles põem as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde uma nova terra e diga a Sião: tu és meu povo. Essa é a promessa do Senhor para nós. Quando lemos Apocalipse, haverá um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas vão passar. Vamos viver como povo de Deus, como Sião do Senhor, como igreja do Senhor. E Ele tem uma promessa, Ele diz: eu ponho as minhas palavras na tua boca, eu te protejo com a sombra da minha mão, para fazer cumprir tudo aquilo que eu tenho para você. E Ele diz: nova terra, e diga a Sião: tu és meu povo. Então, duas promessas que devemos carregar no coração. Que Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus e tu és o meu povo. Pedro entendeu isso e escreve lá que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Como Ele fez com Abraão e Sara, os levando a viver as promessas, assim também Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Ele quer nos conduzir às suas promessas. Ele diz: eu sou o que vos consola, eu sou o que vos conforta, eu sou o eu sou. Eu quero te dizer nessa noite que é tempo de darmos ouvido à palavra de Deus. Tempo de ouvirmos a palavra de Deus. É tempo de ouvirmos a voz de Deus. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, quando nós entendemos que, lendo a Bíblia, há infinitas promessas de Deus para nós, quando nós cremos com o coração, e esse coração é alimentado por uma fé genuína, onde o Espírito Santo encontra lugar dentro de nós para nos fortalecer, porque a fé é pura, genuína, nós somos restaurados. O deserto é transformado no Éden. O Senhor faz a nossa história como um jardim regado. Tem flores, tem coisas belas para acontecer, tem coisas lindas para acontecer. São promessas do Senhor para nós. São promessas do Senhor para nós. Imagine como Deus via Israel naquele momento, onde Israel estava balançando a fé, onde Israel estava se afastando de Deus. Deus olha para Israel e diz: assim diz o Senhor, ouça-me, escuta-me, ouve-me, atende-me. Depois lê esse texto analisando essas palavras que eu citei. Você vai ver Deus usando a boca do profeta, não só para clamar a Deus, mas para também trazer uma palavra de Deus, para fazer o povo reavivar novamente, para levantar o coração do povo, para restaurar a fé nos corações e levar o povo a viver as promessas que Deus havia reservado para eles. Assim é para nós também hoje à noite. Assim é para você, querido. Assim é para você, querida. Nós já estamos em junho de 2019. Não sei se você tem aceitado o desafio de estar lendo a Bíblia, de estar orando. Comece a escrever as promessas de Deus para você. Comece a escrever. Comece a tornar vivo o que Deus tem falado na sua mente. Começa. Você não está parado. Você está no momento certo agora. No momento certo para ouvir o que Deus quer falar para você. E a partir de agora dar passos certos para aquilo que Deus tem
para fazer em você, através de você, nesse tempo que se chama hoje. Levanta. Levanta. Levanta para ouvir a voz de Deus. Levanta para receber a misericórdia do Senhor hoje à noite. Levanta para dizer: Senhor, eu quero te honrar com a minha vida. Eu quero te honrar com tudo que tenho. Hoje a gente estava conversando na escola de reciclagem, foi muito bom. E nós citamos vários assuntos, mas um deles é o pode ou não pode, tira ou não tira. A religião vem impondo coisas, dizendo não pode usar isso, não pode fazer aquilo. E eu me lembrei de algo e eu citei essa frase. Eu falei: quando nós encontramos o verdadeiro amor de Jesus, quando o amor dele é revelado no nosso coração, nós não estamos preocupados com o que pode e o que não pode, porque nós estamos inteiramente dispostos a renunciar aquilo que for necessário para que ele cresça e seja glorificado em nossas vidas. Precisamos deixar o ranço da religião e deixar o Espírito Santo revelar em nossos corações o quanto somos amados, o quanto somos preciosos, o quanto Deus anseia por realizar os desejos dele, que são mais altos, os sonhos dele, que são mais altos, através da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Ele tem planos maiores. Ele tem planos maiores. O que te impede hoje? O que te limita hoje? O que entristece o seu coração hoje? O que tem roubado, ou seja, minado a sua fé hoje? O que está passando? É tempo de avaliar e não cometer os mesmos erros que Israel cometeu, tirando os olhos do Senhor, temendo mais os homens do que a Deus, se esquecendo da palavra. É tempo de temer ao Senhor. É tempo de amar ao Senhor. É tempo de dizer: Senhor, está aqui a minha vida. Pega tudo que tem que ser removido e remove. Transforma tudo que tem que ser transformado e faça de mim a exata imagem daquilo que o Senhor sonhou. Eu creio no teu amor. Eu creio. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, no final do verso 2, que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agradável fala de um estado das emoções. Bom é o que nós queremos. Perfeito é o que nós queremos. Mas a vontade de Deus também traz satisfação para a nossa vida. Ela vai aperfeiçoando. A vontade de Deus vai tirando as imperfeições da nossa vida. A vontade de Deus vai nos modelando, vai nos transformando e nos fazendo mais parecidos com Jesus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, mas ela também traz alegria ao nosso coração. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós já vamos terminar. Como anda o seu coração hoje à noite? Como está a sua fé? Que voz você tem ouvido nesses últimos dias? O que tem guiado o seu coração? Feche os seus olhos por alguns segundos. Comece a deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida. O que tem guiado o teu coração até aqui? A que voz você tem ouvido? O que tem conduzido a sua vida? A medo? A dúvida? A falta de paz? Espírito Santo, amigo, companheiro, mestre, Senhor dos senhores, eu sei que o Senhor está andando aqui no nosso meio nessa noite. Tem filhos caídos que o Senhor quer levantar. Tem filhos machucados que o Senhor quer curar. Tem filhos abatidos que o Senhor quer dizer nessa noite: eu estendo a minha mão sobre ti e eu coloco a minha palavra na tua boca. Tem filhos aqui que o Senhor deseja reavivar nessa noite.
Senhor, começa a ministrar nesses corações.